E quando o meu telhado é embutido e não tem laje para apoiar esse telhado? Como é que funciona? Pessoal, aí é muito mais complexo, né? Porque as telhas de telhados embutidos são muito maiores e muito mais pesadas, né? Para você fazer a substituição de uma telha, você tem que tirar várias outras telhas, né? Para você conseguir desencaixar ou encaixar em função dos transpasses na longitudinal e dos transpasses na transversal das telhas, né? Transpasse transversal e transpasse longitudinal. Em função disso, vocês têm que fazer a inclinação, vocês têm que elevar, né, várias outras telhas para você conseguir tirar uma única telha. Agora, vocês imaginam tirar uma telha muito comprida ou muito larga, se este telhado, se embaixo desse telhado não possuir uma estrutura, não possuir uma laje. Como é que você faz isso? Tudo pelo lado de cima do telhado. Vocês não podem encher de gente em cima do telhado, senão as telhas não vão aguentar. Por baixo você vai ter o seu forro, você também não vai conseguir ter um bom acesso por baixo do seu telhado embutido, né? Para te dar um suporte na equipe que está em cima tentando fazer a substituição daquela telha. Então, pessoal, muito cuidado com telhados embutidos sem a última laje. Se vocês tiverem que fazer uma substituição de telha, em função das telhas serem muito maiores, vocês vão ter muito trabalho com relação a isso. O que nós ainda podemos falar, pessoal, em relação a telhados sem uma laje por debaixo dele? Pessoal, se for um telhado arquitetônico, que ele faça parte da arquitetura da sua casa, daquela residência, né? As telhas são muito mais leves, né? São muito mais leves. Então, assim, qualquer manutenção nas telhas daquele telhado podem ser executadas por cima mesmo. Então, assim, não teria necessidade de haver uma laje por debaixo dele para permitir um acesso, ok? Em compensação, né, com relação à parte estrutural, você tem que desmontar praticamente o telhado inteiro para você fazer uma inspeção na parte estrutural, caso não haja laje, né, e caso o telhado fique muito afastado do seu forro. Agora, com relação a telhados embutidos, né, pessoal? Por que é extremamente importante, então, você ter uma laje por debaixo de um telhado embutido? Em função do que a gente já falou, em função do peso dessas telhas, né? Esse é o fator limitante para você ter uma estrutura que você consiga andar e ter acesso debaixo de um telhado embutido. Né, para fazer a troca de uma telha de um telhado embutido, como são telhas muito maiores, muito mais pesadas do que essas telhas de um telhado aparente, por exemplo, né, você vai precisar de uma equipe de apoio também no andar de baixo, no lado de baixo do telhado, para dar apoio à equipe que estiver no andar de cima do telhado, sobre esse telhado. Então, cuidado quando não houver laje por debaixo do telhado. Seja ele aparente, né? Um telhado aparente, ou seja ele um telhado embutido, ok? Pessoal, a mesma coisa se vocês tiverem que fazer uma manutenção na estrutura do seu telhado. E não existir uma laje, né, embaixo do seu telhado para que você consiga acessar aquela estrutura. Então, meu forro de gesso, ele está todo fixado na estrutura do meu telhado. O único acesso que eu tenho na parte de baixo do telhado é pelo forro de gesso. Mas às vezes, pessoal, a distância entre o forro e o telhado é muito grande. Como é que você vai acessar? Como é que você vai subir? Né? Você não consegue colocar um andaime, né? Você não consegue encher seu forro de alçapão para conseguir ter acesso a toda a parte da estrutura do telhado. Como é que você vai verificar se a estrutura está sendo atacada pelo cupim, ou se está podre? Você não consegue, né? Olha, eu comprei aquela casa e eu sei que a madeira não tem tratamento anticupim, eu quero fazer um tratamento anticupim naquela estrutura do meu telhado, só que eu não tenho laje debaixo do telhado. Como é que eu faço para acessar essa estrutura? Tudo começa a ficar muito complicado, né, pessoal? Então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis,
né? Se um dia você tiver um problema, você ou vai ter que fazer vários alçapões, né, no forro, né, do seu gesso, né, no forro no forro, né, da sua casa, ou você vai ter que destruir o forro inteiro para conseguir ter acesso na estrutura. Ou vai ficar muito complicado você conseguir fazer uma manutenção, né, trocar uma estrutura, trocar uma peça estrutural do seu telhado, aplicar uma proteção anti-cupim no seu telhado, se você não tiver uma laje, né? E a distância entre o forro e a estrutura for muito grande. Então, cuidado, pessoal. Quando vocês comprarem uma casa, seja com relação à parte de telhado, forem comprar um imóvel, vocês não apenas têm que se preocupar em como é que ele se apresenta naquele momento, né? Como é que está o estado de conservação, se está funcionando, se não está funcionando, conservação. Vocês têm que pensar no futuro, como é que eu vou acessar aquele telhado, como é que eu vou acessar aquela condensadora, como é que eu vou acessar o meu motor de portão, como é que eu vou acessar a parte hidráulica, né, da minha casa, vou ter que abrir um buraco no meio da sala de mármore Carrara. Então, pessoal, vocês têm que olhar esses passivos também, não só os ativos, né? Então, um grande segredo antes de comprar, adquirir um imóvel é olhar o ativo, né? Estado de conservação, funcionamento e tudo mais, e o passivo, como acessar, como dar manutenção, né? Esses tipos de coisa. Esse é o grande segredo, não só com relação à parte do telhado, mas com relação a todo o restante, né, dos itens que nós estaremos explicando aqui na nossa série. Ok?